Você já sabe que o Facebook mudou de nome para Meta, para melhor refletir suas ambições de construir um metaverso, um universo digital paralelo no qual você pode trabalhar, estudar, socializar e viver dentro do seu óculos de realidade virtual, em ambientes controlados pelo Zucão ou fora dele, enquanto interage com hologramas que são também objetos digitais, ou pessoas digitalizadas do seu lado. Junto com isso, a Oculus, empresa criadora do Oculus Rift, que era uma empresa focada em videogames, que há pouco tempo foi comprada pelo Facebook, mudou também o seu nome para Reality Labs, e que agora vai focar em interações humanas, em experiências sociais imersivas. E o curioso é que tudo isso aconteceu enquanto o Facebook está sendo acusado de ter ciência dos males psicológicos causados pelas suas redes, especialmente a pessoas mais jovens, enquanto não só não faz nada a respeito disso, como também esconde isso de seus investidores, segundo os vazamentos. O Vale do Silício é lindo. E bom, não só você não deveria estar surpreso por nenhuma dessas movimentações, como isso também tem relação direta com o futuro da indústria de videogames. E explica muito bem as movimentações que algumas empresas muito grandes dentro do meio têm tomado. E por que certos novos players, como a Amazon, têm tentado penetrar o mercado. Então vamos analisar isso aí tudo, junto com as respostas do Zuckerberg a respeito dessas acusações maldosas dos vazadores de dados. E além disso, para não ser um babaca desesperançoso, eu vou dar algumas medidas que vocês podem tomar para evitar algumas dessas consequências catastróficas que podem zaralhar a indústria toda a longo prazo, beleza? É nóis. Depois que você ouvir falar dos nossos patrocinadores, a maravilhosa Newscripto, que é uma plataforma feita tanto para quem quer começar a investir no mundo das criptomoedas, quanto para quem já é veterano, porque eles oferecem, além de cursos gratuitos ensinando o básico do mundo cripto, uma série de ferramentas customizadas de análise gráfica, análise por inteligência artificial e de monitoramento do mercado, além de um hub de comunidade para vocês trocarem e compartilharem análises uns com os outros, tudo reunido no mesmo lugar e na mesma ferramenta. Se você tiver interesse e ou quiser aprender mais sobre o mundo das criptoativos, clique aí no link no comentário fixado ou escaneie esse QR Code que tá aparecendo aí na sua telinha para entrar no grupo do Telegram da Newscript e interagir lá, trocar uma ideia e aprender mais sobre o mundo das criptomoedas, beleza? É nóis! Antes de falar da Oculus e do mundo dos games e como ele vai ser afetado diretamente por isso, vamos dar uma olhada naquelas acusações que estão contidas nos vazamentos internos de dentro do Facebook e nas respostas do Zuckerberg. Porque isso tudo, apesar de parecer meio chato e tedioso, vai contribuir pra gente entender muito melhor o quadro geral do que tá rolando aqui. Vamos lá. Os documentos vazados por esse insider e que foram reportados por diversos jornais, dentre eles a CNN, a BBC e o Wall Street Journal, dizem que a empresa mãe, o Facebook, tem ciência de que suas plataformas, em especial o Instagram, têm um impacto negativo na saúde mental do jovem. Segundo os documentos vazados, 1/3 das garotas adolescentes tem problemas de autoimagem depois do uso das redes sociais. 13,5% dessas meninas que usam Instagram dizem que pensamentos suicidas pioram ao usar o aplicativo. 17% delas têm problemas alimentares, aqui leia-se deixar de comer e coisas desse tipo, estimulados pelo uso do Instagram. Além disso, segundo os documentos, a própria plataforma tem ciência de que, entre aspas, as mecânicas do Facebook não são neutras e que posts que causam divisão e que têm o maior número de comentários negativos tendem a ser os posts mais populares e que ranqueiam mais alto. Consta também nesse documento prints de posts de pessoa nas redes do Facebook fazendo tráfico de gente, vendendo mulher, usando emojis para burlar os filtros automáticos do Facebook. Algo do qual o Facebook tem ciência e não empregou os recursos necessários para coibir totalmente nas suas redes. E os recursos necessários seriam contratar revisores humanos para moderar melhor esses posts. A essas acusações, o nosso amigo que totalmente é um humano e não é um alien reptiliano, Marquinhos Zuckerberg, respondeu pessoalmente em uma declaração com mais de 1.300 palavras, dizendo que, entre aspas, esses vazamentos estão descontextualizando as informações para pintar uma visão negativa da empresa. Segundo o Zuckerberg, apesar de haverem sim usuários com problemas psicológicos exacerbados depois do uso de suas plataformas, a maior parte deles, na verdade, tem esses problemas melhorados. Mas ainda assim, 20% dos usuários terem problemas psicológicos depois de usar o seu produto é um negócio considerável, especialmente quando
quando você nota que parte desses problemas estão relacionados a pensamentos suicidas, né? Então, assim, é uma coisa meio complicada. E 32% dizem que os seus maus pensamentos só pioram depois de usar as redes. É bom. A respeito das acusações no vazamento de que o Facebook esconde essas informações de investidores, o Zuckerberg levantou o seguinte questionamento, entre aspas, por que é que nós estaríamos interessados em esconder o que acontece dentro das nossas redes sociais quando nós temos os padrões de transparência que são basicamente topo de linha na indústria? E bom, isso até parece um ponto válido, mas na verdade a gente tem declarações públicas de outros funcionários do Facebook dizendo com todas as letras que eles já maquiaram os posts mais populares antes de fazer apresentações para o público e para os investidores. Então assim, o Zuckerberg tá, opa, nós somos transparentes, e o passado dele está dizendo, a gente esconde coisa. E agora, em resposta ao último ponto, que diz basicamente que o Facebook tem ciência de, por exemplo, posts problemáticos, como esses que anunciam pessoas à venda, o Zuckerberg diz que, na verdade, o Facebook tem feito sim movimentações financeiras e contratações com o objetivo de parar ou coibir essa prática. Mas, segundo os dados que a gente tem acesso, eles não fazem essas contratações in-house. Na verdade, eles terceirizam esse trabalho para outras agências e tem pouquíssimos funcionários próprios do Facebook, que o próprio Facebook administra, focados nesses esforços. O que fica ainda mais feio quando a gente para pensar que eles acabaram de contratar 10 mil cabeça para trabalhar no tal do metaverso deles. Fora que, bom, o próprio Facebook mesmo tem lá aqueles estudos deles, em que eles provam que conseguem manipular o emocional das pessoas, e que eles tinham feito meio que às escondidas, só para ver qual impacto eles podiam ter. Ou então o fato de que o espaço de atenção dos jovens, e até mesmo o QI médio dos jovens tem caído tanto, que pela primeira vez nós temos uma geração que tem o QI mais baixo que o dos pais. Mesmo assim, eles continuam fazendo aplicativos próprios para crianças usarem nos seus celulares, e muitas vezes no Vale do Silício proíbem os próprios filhos de usá-los. Veja só que coisa curiosa. E se com o uso de um celularzinho bonito desse a coisa já é ruim, imagina imergindo completamente a sua mente num ambiente virtual do Zuckerberg, né? Sei lá, né? Deve ser melhor. Agora falando a respeito da Oculus e da conexão disso com o mundo dos games. Vamos lá. Pra vocês que não lembram, a Oculus, que agora é chamada de Reality Labs, surgiu basicamente de um Kickstarter, em que alguns veteranos da indústria de games se juntaram para criar um óculos de realidade virtual e foi financiado pelo próprio público. Eles fizeram lá os primeiros dev kits do óculos, surgiram diversos projetos legais em realidade virtual, toda uma cena se construiu no mundo dos games em volta disso, e depois eles foram comprados pelo Facebook, que lançou sim produtos muito bons, como o Oculus Quest e o Oculus Quest 2, que são óculos de realidade virtual mais baratos e muito mais acessíveis, e um produto que o Zuckerberg comprou, que antes era focado em games, e que continua a ser muito bem utilizado para games, começou a cada vez mais a tomar um rumo diferente e a ser usado também para experiências sociais imersivas. Até porque, bom, em jogos que você precisa de reflexos rápidos e movimentos precisos e etc, são um uso de caso muito bom para você aprimorar essa tecnologia. E como o gamer é um público que por si só costuma ter mais dinheiro para gastar, mais dinheiro sobrando, você pega justamente um nicho que está mais disposto a gastar mais grana numa tecnologia mais cara e experimental para se divertir e aproveita do uso deles para calibrar o seu dispositivo que vai ser usado para outras coisas depois, como no caso aqui do Oculus Rift, que antes era usado para jogos e agora está começando a ser usado para experiências sociais. E isso, por si só, não tem nada de tão errado assim, até porque, bom, eu tenho um vídeo aqui chamado Por que Jogos Realmente Importam, no qual eu demonstro, utilizando de um raciocínio econômico, como é que tecnologias de ponta usadas para jogos, tecnologias de processamento gráfico, etc., foram financiadas por gamers e agora podem ser utilizados para outros propósitos muito mais nobres, pegando a história desde o início da computação até agora. A coisa começa a ficar realmente curiosa quando a gente para pensar que o Facebook, uma empresa de redes sociais, que comprou a Oculus, que era uma empresa focada em games, também começou recentemente a querer atrair o público gamer com as suas live streams no Facebook Gaming e a investir em serviços de streaming de jogos. E aqui eu peço paciência de vocês para prestar atenção e realmente seguir o raciocínio que eu tô para fazer, beleza? Depois que eu terminar o raciocínio e você entender, você pode me criticar à vontade, eu até agradeço. Vamos lá. Recentemente, a Amazon e a nossa queridíssima Google
também começaram a tentar entrar no mercado de streaming de jogos e a fazer plataformas digitais em nuvem nas quais as pessoas podem jogar sem ter o próprio hardware. Algo que a Nvidia também fez com o GeForce Now e a Microsoft também fez com o xCloud. E bom, a própria Microsoft, dona da Xbox, uma das 3 grandes plataformas no mundo dos consoles, disse frente a isso que tanto a Amazon quanto a Google são agora suas principais concorrentes e não mais o PlayStation. Parece muito esquisito, dado que a plataforma da Luna, a Amazon e o Stadia são peixes pequenos que estão com uma dificuldade enorme para conseguir pegar atração e são, dentro do mercado de games, muito menores do que o PlayStation, que já tem um nome estabelecido, exclusivos que a galera gosta muito, etc, etc. Curiosamente, a Microsoft também disse recentemente que está trabalhando no seu próprio metaverso. E bom, é um pouco esquisito. Empresas que são focadas em entregar experiências sociais, como o Facebook, empresas que são focadas em entregar infraestrutura para computação e e-commerce, como a Amazon, e empresas que são focadas em mecanismos de busca e plataformas de mídia, como a Google, decidirem focar em games do nada. E também era esquisito já o próprio fato da Microsoft ter entrado de cabeça num console como o Xbox lá atrás, quando eles já estavam fazendo um esforço muito grande para promover o PC como uma plataforma de games, porque era uma plataforma deles. Isso mesmo antes dos games se tornarem o colosso que eles são hoje. E aí existem 2 alternativas. A primeira, ou a Microsoft desde lá de trás acreditava muito no potencial dos games como uma mídia de entretenimento e tinha um apreço especial por eles, assim como essas empresas têm agora, ou existe um plano de usar os games como um meio para outra coisa, assim como fez o Facebook no passado, comprando a Oculus, uma empresa de games, e usando tudo que eles conseguiram aprender com os gamers usando o Oculus Rift para fazer o seu metaverso. E bom, eu não vou acusar ninguém de ter interesses escusos aqui, mas a própria Microsoft diz estar neste momento já trabalhando no seu metaverso, no seu universo paralelo digital. E apesar da Microsoft não ter um projeto de realidade virtual, como tem, por exemplo, a Sony, eles têm há muito tempo um projeto de realidade aumentada, meio experimental, que já foi anunciado e tem até algumas aplicações mais primitivas dentro do Windows. E agora pense o seguinte, quando nós usamos um Windows no computador ou Android da Google nesse celular, utilizamos as redes do Zuckerberg nessas plataformas, compramos coisas na Amazon, consumimos nossas lives na Twitch, todas essas empresas já conseguem ter uma ideia muito boa dos nossos padrões de comportamento e bancos de dados que eles conseguem usar tanto para nos vender anúncios, quanto para outros propósitos nada republicanos. Não, Zucão? Agora, imagine você o tipo de dados e o tipo de padrão de comportamento que essas pessoas podem capturar de você quando você está completamente imerso dentro de um universo da empresa, fazendo suas reuniões de trabalho, encontrando e conversando com seus amigos, se movimentando em tempo real e o seu olhar sendo rastreado por eles. E imagine também o nível de influência no seu psicológico que esse tipo de coisa não pode ter. Se o pessoal já tá ficando doido com o celular, imagina entrando no mundo digital, saindo, interagindo com objeto digital no mundo físico, depois parando de interagir com objeto digital, interagindo com pessoa digitalizada e depois com pessoa real e voltando pro mundo digital. Vocês entenderam? Aqui não só a porcentagem de controle que eles têm é grande, como o potencial de danos psicológicos também é enorme. E agora imagina que em paralelo a isso, quando você sai do universo deles, você pode estar usando, sei lá, por exemplo, uma smart máscara, um relógio que monitora seus sinais biométricos. Com isso, eles têm quase que controle e informação total a respeito de diversas áreas da sua vida. E agora falando um pouco mais especificamente sobre jogos. Bom, antigamente, se você queria jogar videogame, como é que você fazia? Você comprava um hardware, seja ele um PC capaz de rodar os jogos, um celularzinho um pouco mais parrudo, ou um console, comprava o jogo, colocava o jogo no console e o jogo rodava. Depois disso, os consoles passaram a ter uma ligação com a internet. E não só você precisava ter o jogo, como precisava ter uma conexão com a internet para a empresa dona do console validar que o seu jogo era realmente seu. E aí sim você poderia rodar o seu jogo. Isso já tira um pouco a sua propriedade sobre o seu próprio jogo. Começaram a aparecer então jogos totalmente digitais, dos quais você é ainda menos dono, que dependem muito mais da boa vontade da empresa, apesar de terem uma vantagem de custo, terem as promoções e serem até melhor para o meio ambiente, dependendo de como você olhar, o descarte de mídias físicas, embalagens e tal. E depois disso, apareceram jogos em nuvem, ou serviços de assinatura. E sim, são uma progressão natural do entretenimento dentro do mundo tecnológico em que a gente vive. Um dos exemplos aí é o Netflix, que antigamente alugava filmes e agora é um serviço de assinatura por streaming, mas que tiram ainda mais a sua propriedade sobre seus jogos.
jogos. Agora você paga um serviço de assinatura e quem escolhe se você vai jogar ou não aqueles jogos é o dono do serviço, que pode disponibilizar ou não disponibilizar os jogos para você jogar. E até aí tudo bem, é um contrato e você tá ciente disso. Além, é claro, de ser um negócio que melhora muito a acessibilidade aos jogos. Até porque, pô, eu pago, sei lá, R$15 no Game Pass pra PC, porque eu não tenho um console, e eu tenho acesso por mês. E sei lá, por um ano de Game Pass pra PC, que custaria menos de R$200, eu posso zerar múltiplos jogos AAA, e cada um por si só custariam, tipo, 300 contos se eu fosse comprar a mídia física no lançamento. E a mesma coisa acontece com o xCloud. Atualmente, pessoas que têm um Xbox One podem jogar jogos de nova geração via streaming. Pessoas que têm um PC fraco também o conseguem fazer. Molequinhos que têm um celular, um J5 com a tela trincada, que antigamente só conseguiriam rodar Free Fire, nada contra Free Fire, que é até um bom jogo, agora tem acesso a experiências AAA na telinha do seu celular, por causa da xCloud. Isso é muito legal. Mas a longo prazo, conforme essa tecnologia se populariza, as pessoas vão passando a deixar de ter a necessidade de ter o seu próprio hardware. Especialmente com a escassez de semicondutores e esses problemas de supply chain que às vezes acontece, as preocupações com gasto energético, cada vez mais as pessoas vão começar a optar por terem dispositivos cada vez mais baratos, com menos poder computacional, porque, bom, se elas quiserem fazer uma atividade que requira mais poder de fogo, por assim dizer, elas podem simplesmente usar a nuvem de alguma empresa, seja para jogar ou para aplicações profissionais. E com o tempo, cada vez menos, o público consumidor normal vai ter o seu próprio hardware e seus próprios jogos. E antes que você diga que isso é coisa de maluco, qual foi o último DVD ou Blu-ray que você comprou? Onde você tem assistido seus filmes? E agora imagine você que, jogando no seu próprio computador e no seu próprio console, essas empresas até têm uma certa quantidade de dados que eles conseguem capturar seus. Agora imagina que, quando você está jogando na nuvem, no computador deles, todos os seus inputs e tudo que você faz está sendo mapeado. As suas reações ao perigo, as suas reações a situações engraçadas, as suas expressões faciais, se você tiver um Kinect ou uma webcam ligada, por assim dizer, um PlayStation Eye, tudo isso está sendo mapeado. Em realidade virtual, isso está sendo ainda mais mapeado e é ainda mais controlável. E com o tempo, não só você passa a ficar cada vez mais imerso, como cada vez mais do seu comportamento, dentro dos jogos, inclusive, passa a ser registrado, e você passa a ser cada vez mais dependente da boa vontade dessas empresas para acessar os seus games e o seu entretenimento. Por quê? O hardware não é mais seu e os jogos também não são. E a longo prazo, isso tende a se expandir, porque, bom, atualmente, poucas pessoas, além de profissionais que trabalham com computação gráfica ou de gamers, precisam ter hardwares poderosos. A maior parte das pessoas tem um celular mid-range ou um celular de entrada, um laptopzinho meia-boca, um Chromebook, alguma coisa assim que elas usam para fazer as coisas delas, normalmente já em nuvem, usando um Google Docs ou alguma coisa desse tipo, e essas empresas passam a ser mais detentoras do poder computacional. Em um mundo que está sendo engolido pelo software, no mundo real cada vez mais digitalizado, quem tem mais poder computacional tem mais poder. E quanto mais essas iniciativas avançam em um lado pelo mundo dos games, mais elas avançam também no geral. E bom, por mais que os jogos em si, como entretenimento, ou até como uma forma de expressão artística, tenham sim um potencial enorme, sejam sim muito importantes, inclusive na minha opinião, me parece que eles podem ser usados também para outro propósito, para capturar comportamento de usuário, para normalizar a ideia para o público consumidor normal e não profissional de que você não precisa ter as suas próprias coisas. E daí para frente, meu amigo, quanto mais aspectos das nossas vidas a gente coloca na mão dessas pessoas, mais controle elas têm, menos controle a gente tem e menos opções de concorrência vão aparecer. Por quê? Com a demanda pelo hardware diminuindo cada vez menos hardware poderoso vai ser produzido para o consumidor e cada vez mais isso vai se concentrar nas mãos dessas poucas empresas. E os fabricantes de hardware e os preços do próprio hardware, por sua vez, tendem a subir mais por conta disso. Pode haver, nesse meio tempo, um período de transição, em que o hardware ainda está sendo produzido em grande escala para um público consumidor, menos gente está comprando e o preço do hardware cai, e depois o preço vai despontar. Por quê? Só clientes empresariais estarão comprando esse tipo de coisa, normalmente em lote para os seus servidores em nuvens gigantes, e pouquíssimo vai sobrar para pessoas normais como eu e você. E aí, meus amigos, cada vez mais parte da nossa vida digital, que compõe cada vez mais uma parcela maior da nossa vida real, vai estar no controle desses poucos players.
E depois disso aí, o que acontece? Só Deus sabe. No fim das contas, todas essas empresas que a gente citou aqui estão tentando levar as coisas e te levar para o mesmo lugar. A única diferença é que, enquanto elas cooperam por seus objetivos comuns, às vezes elas brigam um pouquinho para saber quem é que vai ter mais controle quando a coisa estiver realizada. Apesar de servirem todas, no geral, aos mesmos senhores. E, bom, enquanto sinceramente eu acho que seja praticamente impossível reverter esse tipo de avanço e não ser afetado por esse tipo de coisa a longo prazo sem literalmente abdicar da maior parte dessas tecnologias e, sei lá, pro meio do mato, existem algumas coisas que a gente pode fazer no mundo dos jogos para ajudar a mitigar parte desse controle, pelo menos no nosso entretenimento. No mundo ideal, o que você faria para se prevenir dessas coisas é jogar num PC, de preferência, ter uma distribuição Linux para os jogos que rodam no Linux, que são praticamente a maioria hoje em dia, dar preferência por comprar os seus jogos na GOG, ao invés de comprar na Steam, porque a GOG vende jogos sem DRM, ou seja, são jogos que não precisam de verificação com os servidores das empresas, você pode baixar, literalmente fazer backup, colocar num pendrive, no HD externo, ou em mídias óticas, e daqui a 30, 40 anos, se a sua mídia estiver de pé, você pode botar o negócio no PC, desligado da internet na Indonésia, e ele vai rodar do mesmo jeito. Se você tiver que jogar via nuvem, por não ter um hardware bom, eu daria preferência para o GeForce Now, porque no GeForce Now, você consegue jogar os seus próprios jogos que você mesmo comprou. Você não fica nessa dependência com outra empresa como você tem lá no caso do xCloud. Inclusive, no GeForce Now você consegue jogar diversos jogos do GOG, que é essa empresa da CD Projekt. Colônia Vult. E para quem tá com um orçamento mais curto, mas ainda assim quer gastar uma grana, consoles antigos com desbloqueio fácil são sempre uma boa pedida. Aquele PS2 com bootloader customizado e um HD, aquele PS3 FAT baratinho que roda até jogo de Play 1, aquele PS Vita desbloqueado, um 360 com Mike Sky. Enfim, vocês estão vendo onde eu quero chegar. Play 1 com mod pra rodar cartão SD, Dreamcast, enfim, vocês já estão entendendo. Se a polícia perguntar, isso não é uma defesa à pirataria. Você pode muito bem usar de todas essas ferramentas, rodando somente backups de jogos que você comprou legalmente. Fora que, se você quiser um consolezinho pra rodar emulação, não só essas alternativas que eu citei anteriormente são muito boas, como você pode também comprar um famoso Raspberry Pi 4 ou um desses consoles chineses que rodam o Raspberry e ter uma máquina de emulação muitíssimo competente, com processador e firmware open source, sem ninguém te rastrear e te encher o saco, com suporte ainda para rodar umas distro Linux e tu fazer umas gambiarra doida aí. Enfim, essas são as minhas dicas. Se você quiser aprender mais sobre esses assuntos, eu recomendo que você veja esse videozinho aqui, no qual eu falo mais sobre esses planos e algumas das consequências que eles têm na sua vida enquanto gamer e enquanto gente. Porque eu ouvi dizer aí no jornalismo de games que gamer não é gente. Os pessoal tem raiva dos clientes deles, né? Um negócio impressionante. Tchau, gente. Dá like aí. E reza um Pai Nosso por mim, por favor, antes de dormir. Se puder também um Ave Maria. Eu gosto muito de Nossa Senhora. E se puder também, você reza um terço, um rosário completo, de preferência. Vai ser bom pra você e pra mim. Obrigado. Tchau. Até depois. Reza. Eu preciso de oração. Sério. Por favor, reza. Reza bastante, assim, um montão. Quando você estiver no caminho pro trabalho, você pode rezar no caminho. Eu mesmo rezo, eu vou pra missa aqui, eu carrego o rosário na mão e vou rezando, andando e rezando. E melhor do que andando e ouvindo o Flow Podcast. Não sei, eu acho que é, pelo menos. É bom.